Segunda-feira, dia 7 de novembro. Ele ressuscitou. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está na meditação matinal Exaltai-o, do dia 29 de março, e diz o seguinte para nós: Ressuscitando Cristo dentre os mortos, o Pai glorificou seu Filho diante da guarda romana, perante o exército satânico e diante do universo celestial. Um anjo poderoso, usando um traje de guerreiro, desceu dissipando as trevas ao longo do seu trajeto e, rompendo o selo romano, removeu a pedra do sepulcro como se fosse um seixo, desfazendo num momento a obra efetuada pelo inimigo. Ouviu-se a voz de Deus chamando Cristo para fora de sua prisão. Os guardas romanos viram anjos celestiais prostrando-se reverentemente diante daquele a quem haviam crucificado. E ele proclamou acima do sepulcro aberto de José: Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Poderíamos achar surpreendente que os soldados caíssem por terra como mortos? Meu querido irmão, minha querida irmã. Que cena que aqueles homens não devem ter visto, hein? Que coisa impressionante. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Caminho a Cristo, que diz o seguinte para nós: Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Deus sofreu junto com seu Filho, na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário. O coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Jesus disse: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João capítulo 10, verso 17. Isto é, meu Pai amou tanto você que mais ainda me ama por eu ter dado minha vida para a sua redenção. Ao me tornar seu substituto, dando minha vida e assumindo sua dívida e sua transgressão, sou amado pelo meu Pai. Por causa do meu sacrifício, Deus pôde ser justo e, mesmo assim, o justificador daquele que crê em Jesus. Ninguém mais a não ser o Filho de Deus poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto ao Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Apenas o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, apenas Cristo poderia fazer isso. E agora, para finalizar, vamos ler o último texto que está no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós: Os guardas romanos encheram-se de espanto ao ver que a grande pedra tinha sido rolada da entrada do sepulcro e o corpo de Jesus havia desaparecido. Foram apressadamente à cidade para contar aos sacerdotes e anciãos o que tinham visto. Ouvindo aqueles assassinos a maravilhosa notícia, sobreveio a palidez a todos os rostos. Foram tomados de horror ao pensamento do que haviam feito. Se a notícia era exata, eles estavam perdidos. Por algum tempo ficaram sentados em silêncio, olhando uns para os outros, não sabendo o que fazer ou dizer. Aceitar a notícia seria condenar-se. Foram à parte para se consultarem quanto ao que se deveria fazer. Raciocinaram que, se a notícia trazida pela guarda circulasse entre o povo, aqueles que mataram a Cristo seriam mortos como seus assassinos. Resolveram remunerar os soldados para conservar o assunto em segredo. Por amor ao dinheiro, a guarda romana vendeu sua honra e concordou em seguir o conselho de sacerdotes e anciãos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs,
Admitir a culpa para aqueles homens era impossível, não é? Eles não queriam ser condenados, portanto, eles estavam fazendo de tudo para esconder aquilo que havia acontecido. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós não sejamos como os soldados romanos, que nós não troquemos a verdade que nós temos por um pouco de dinheiro, não. Que nós possamos dar prioridade à verdade e que possamos testemunhar disso, testemunhar dessa verdade maravilhosa para as outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.